Ju, você é especialista na área de nutrição, isso? Isso, eu sou especialista, iniciei a minha vida profissional na área esportiva, sou mestre em saúde coletiva e também busquei especialização na área do autismo, justamente para mim buscar mais conhecimento nessa área, já que tem crescido tanto e também tem aumentado muito o número de pacientes autistas. E aí eu vi uma área em que eu precisava atuar, justamente para mim poder ajudar as mulheres que sofrem com isso. Por quê? Porque a maioria das crianças autistas que nós temos hoje são criadas por mães solos. Então, esse é um impacto muito importante. Então, por isso que eu fui buscar mais conhecimento na área do autismo, para ter toda essa abordagem da nutrição. E, felizmente, os resultados que a gente tem são muito positivos quando a gente consegue ter uma aplicabilidade da nutrição específica para o autismo. Ju, me tira uma dúvida. Eu vi que você comenta que esses casos têm aumentado e que são mães solos, né? Existe algum fator que está causando, porque antigamente não se via, porque, me corrija se eu estiver errado, a cada 10 crianças que nascem, não sei se tu sabe essa informação, quantas podem ter autismo ou quantas têm autismo? Hoje, os dados que nós temos são dados americanos, tá? Da população brasileira, nós não temos dados atuais ainda, o que nos torna cada vez mais preocupante. Tá? Então, hoje, é um caso para cada 36 crianças. Esses casos eles têm crescido de forma absurda. E isso faz com que a gente precise ter mais conhecimento em relação a esse aspecto, já que é algo que impacta muito não só a questão do orçamento familiar, mas também no próprio serviço público. Uhum. E outra dúvida, tá? Eu vou te perguntando, porque eu acredito que quem está aí, né, nos vendo vai querer sanar essa dúvida. O porquê que está aumentando tanto? Por que antigamente não se via falar sobre autismo e agora a gente tem, e tem tantos especialistas, que nem você, uma pessoa extremamente, né, que estuda sobre o assunto, alertando que tem que ter esse olhar. Por que agora está sendo mais saliente essas crianças? Por que está acontecendo mais casos? Bom, hoje em dia os diagnósticos eles têm uma abordagem melhor, tá? Então hoje os diagnósticos eles estão mais fáceis também de serem executados. Mas nós temos também o outro lado da situação. Por exemplo, o autismo ele é ocasionado por uma condição genética. E essa condição genética, ela vem de vários fatores fisiológicos, tanto da mulher quanto do homem, quando geram o bebê. Então, nós podemos elencar vários fatores que podem ser favorecedores para o desenvolvimento do autismo. Por exemplo, uso de medicamento antidepressivo na gestação, mulheres que engravidam, inflamadas, né? Ou seja, com excesso de peso, com algumas comorbidades, mulheres que têm algum tipo de polimorfismo que não absorve o ácido fólico, que é extremamente importante para a formação do tubo neural do bebê. Nós temos também o organismo dos homens inflamados e que podem gerar uma carga de espermatozoide muito envelhecida. Então, não é só a questão da idade do homem, mas é a idade cronológica que esse homem pode desenvolver. Então, nós temos vários fatores. Também, Vanessa, tendo em vista que, hoje em dia, o estilo de vida da população brasileira ele está um estilo de vida totalmente ruim, Diferente. né? Diferente, Totalmente, né? Nós temos uma carga de ansiedade muito mais elevada, nós temos alimentos que não são puros, nós temos alimentos geneticamente modificados e nós temos um organismo, né, que não tem tanta qualidade fisiológica, ou seja, qualidade digestiva e qualidade absortiva. Então, por isso que hoje a gente coloca a seguinte situação. Uma mulher que deseja engravidar, é necessário fazer uma bateria de exames, fazer, né, um check-up, justamente para poder avaliar como que está a sua qualidade nutricional para poder gerar um bebê. Então, antigamente, quando uma mulher ficava grávida, já dizia automaticamente, vamos procurar um pediatra, vamos procurar uma especialista, né, que cuida da gestação. Então, agora é extremamente importante essa mulher também ter uma nutri.
Uma nutri com especialidade, né, nessas pautas que você está trazendo para nós. Na verdade, é o controle, né, da alimentação e do seu estilo de vida. Então, por isso que a gente analisa hoje toda a carga de agrotóxicos que a gente ingere. Então, tudo isso vai somando. Então, a gente precisa analisar, hoje em dia, o organismo da mulher como sendo uma horta. Não tem como você plantar uma horta num solo que não é fértil. Tá? Então, se você vai fazer uma horta, você vai trabalhar a terra, você vai adubar, você vai, né, enfim. E a mesma coisa a questão da mulher. A questão da mulher. E voltando um pouquinho para a questão do autista, né? Eles se alimentam de forma diferente, eles têm uma alimentação diferente, essa mamãe e esse papai, eles demonstram interesse por comidas diferentes. Como que esse papai, essa mamãe, que não tem ainda o diagnóstico de um autista, pode ligar o gatilho, né, de, opa, peraí, ou essa mamãe e esse papai que já tem o diagnóstico, como lidar com isso? Bom, a questão do autismo, primeiramente, a gente caracteriza o autismo como um problema, uma síndrome neuroimunoinflamatória. Ou seja, a criança que nasce e que vai ser detectado esse diagnóstico é uma criança que ela já tem comprometimento digestivo e ela tende a ter o que a gente chama de neuroinflamação. É o cérebro, os neurônios mais inflamados. Então, é como se os neurônios delas fossem mais fininhos e com uma ligação, sendo que os nossos têm duplas ligações, para que os neurônios se conversem entre eles. E o autista não. E o que acontece? A maioria das crianças autistas, eles sofrem muito com a seletividade alimentar. Então, ou seja, eles comem um determinado alimento e é só aquele e deu. Tá? Por quê? Porque o cérebro deles tem uma capacidade mais limitada. Então, olha, não vou dizer que 100%, porque eu digo que nada é 100%, mas quase que todos, eles têm alteração digestiva. Eles têm refluxo, eles têm alteração no intestino. E muitas crianças, a gente monitora o comportamento deles a partir das fezes, monitorando o tipo de fezes que eles vão manifestar. Então, todas essas desordens, né, neuroinflamatórias, elas vão ocasionar para as estereotipias, que é aquela criança que se bate, que fica agitada, que tem alterações. Né, motoras também. Mas aí, essa seletividade alimentar, porque eu sou muito leiga, aliás, eu sou leiga total no assunto, ele foca em uma comida só? Tipo assim, eu vou comer feijão, daí ele come só feijão. Isso aí. E daí ele não quer o arroz, e isso assim aí. ele fica só no feijão. É essa seletividade que isso aí. Que a gente... Por quê? Porque o cérebro dessa criança é como se ele fosse um cérebro mais sobrecarregado. Então, ele não dá abertura para consumir novos alimentos e com novas texturas. Tá? É como se o cérebro dessa criança viciasse naqueles alimentos. E ele entende que é só esses alimentos que ele deve consumir, porque talvez outros alimentos podem causar alguma alteração. Então, por isso que um dos maiores erros que as pessoas fazem, eu digo uns erros justamente porque eles não sabem, é começar a fazer a introdução de novos alimentos sem trabalhar o processo de desinflamação do organismo. Então, toda criança autista é extremamente necessário trabalhar com a adaptação digestiva dela. Muitas crianças, a gente precisa utilizar enzimas digestivas para melhorar a digestão delas, melhorar o intestino, tá? E para conseguir também ter uma adaptação melhor em relação à introdução de novos hábitos alimentares. Antes de você colocar esse alimento, você prepara... Isso aí. Prepara o organismo. Que importante isso. Isso, até porque essa neuroinflamação, ela faz com que essas crianças tenham um pouquinho mais de dificuldade no olfato e no paladar. Então, eles não querem consumir novos alimentos. Da mesma forma, nós, quando a gente está gripada, não tem vontade de comer, porque não sente o sabor e também não sente o cheiro. E essas crianças, elas realmente acabam sofrendo muito com essa neuroinflamação. E aí, o que acaba acontecendo na maioria das vezes? Por serem crianças especiais, muitos parentes, muitos pais, muitos avós ofertam que tipo de alimento para essa criança? Doces, as guloseimas, as porcarias. Sendo que esses alimentos inflamam ainda mais o cérebro dessas crianças.
Então, eu sempre falo para as mães, assim, né, das crianças que eu atendo, eu digo, olha, mãe, não sinta peso na consciência de comer escondido do teu filho. Tu quer comer um chocolate, tu quer comer um doce, come escondido dele. Por quê? Porque o açúcar, ele é extremamente viciante para eles. Para nós já é viciante, mas para eles é de 2 a 3 vezes mais. E o açúcar deixa o cérebro da criança autista muito estimulado. Então, por isso que muitas crianças autistas desenvolvem também TDAH. Então, elas ficam muito hiperativas. Elas têm dificuldade para dormir, elas têm dificuldade para focar, para ter uma vida social também. E aí, o que acaba acontecendo com essas crianças? Acabam, muitas vezes, aderindo ao uso da medicação em primeiro momento. Tá? E esses medicamentos que são utilizados no autismo, eles podem vir a trazer várias sobrecargas, principalmente no sistema hepático. Não que o medicamento seja ruim, mas o que a gente tem que entender? Que antes de entrar com a medicação, a gente precisa colocar todos esses estímulos primeiros para depois ser introduzida a medicação, se necessário. Então, E digamos assim, Ju, essa criança, né? Porque primeiro, gente, tudo, né, acontece na nossa infância. É um pai e uma mãe responsável por uma criança que tem que explicar, né, que já é uma criança com autismo, com TDAH, né? Então, tu tem uma responsabilidade maior, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que passar as orientações necessárias, porque eles, quando pequenos, eles não têm responsabilidade sobre as escolhas dele, né? Então, essa criança fazendo todo esse trabalho de nutrição, tendo todo esse olhar, esse cuidado, na sua idade madura, vai conseguir controlar, talvez, a questão das consequências do autismo. Com certeza. Tanto é que uma das maiores preocupações das mães dos autistas é justamente isso. Quando ele se torna adulto, como o que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui? Exato. Né? E eu acho que isso também que me motivou muito a trabalhar nessa área, porque vendo o sofrimento de algumas mulheres em não saber como lidar e às vezes criando os seus filhos sozinhas, eu acho que foi isso que me motivou também a ir mais para essa área, porque eu também me coloco no lugar dessas mulheres, né? Então, como que vai ser? O que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui? Então, só que essa independência da criança autista, ela tem que ser trabalhada, né? Desde pequenininho. Então, por isso que os diagnósticos hoje, felizmente, eles estão sendo cada vez mais precoces. Então, por isso que é muito importante que os pais não neguem o diagnóstico. Tá? Aceitar é o primeiro passo. Né? Não é fácil, né? A gente entende que às vezes não é uma tarefa muito fácil, né, para a família aceitar, porque sabe tudo que vem pela frente. Só que quanto mais cedo for tratado, for colocado nas terapias, mais rápido vai ser os resultados. Tu sabe que essa semana até eu comentei nos bastidores contigo, uma amiga minha chegaste e falou, eu descobri que meu filho tem grau de autismo 1. E ela chegou como se isso fosse a pior coisa do mundo. Eu falei para ela, gata, que bom que tu diagnosticou e ele está com uma idade que tu ainda pode trabalhar, desenvolver, né? E ambientar ele para a vida. Porque, querendo ou não, o primeiro passo, e ele já tem 12 anos, então ele não é tão pequeno. Olha como demorou o diagnóstico nesse caso, né? Demorou. Geralmente, o diagnóstico vem com que idade? Hoje em dia, os diagnósticos eles estão sendo feitos já a partir dos 2 anos. Já consegue identificar? Consegue. Você consegue até antes, né? Porque a criança, na amamentação, você já consegue observar. Né? Porque a criança, que ela é autista, ela não consegue colocar o olho no olho com a mãe durante a amamentação, ela tem dificuldade de introdução alimentar. Então, é uma criança que não gosta de socializar, não gosta de barulho. Isso aqui, o que acaba acontecendo, que leva os pais, às vezes, a buscar, né, uma resposta? Alguns pais levam os filhos no médico pensando que a criança seja surda ou tenha problema auditivo. Por quê? Porque a criança está quietinha num canto e eles chamam essa criança e essa criança não atende, não reage. Então, eles pensam que a criança é surda, tem problema auditivo, e levam
e aí acabam descobrindo que não é surdez e que é um problema além disso. Outro item, né? Olha só que interessante. Eu sei que tu tem uma lei sobre isso, mas sabe por que que essa minha amiga levou? Porque a escola pediu. Né? Não que ela não deu, não, gente, ela é uma ótima mãe. Mas na correria do dia a dia dela, né? Porque ela é mãe solo. Olha que interessante, né? Isso aí. Na correria de fazer acontecer, de suprir as necessidades, ela não viu, porque é um grau de autismo. É o mais baixo, pelo que ela pôde me explicar ali, né? E porque ele, na escola, vinha apresentando alguns problemas, algumas situações, e a Pro pediu. Né? E aí, então, ela foi e levou e teve o diagnóstico. Né? Então, olha que importante também a união da escola com os pais. E eu sei que tu tem uma lei, que tu me comentaste, Sim. né? Na verdade, o que acontece? Hoje, muitos estudos, hoje nós temos mais de 50 mil estudos falando o quanto é importante a alimentação. Tá? As crianças autistas, elas têm um intestino mais frágil. Tá? Então, hoje, tendo em vista que as pesquisas científicas mostram que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, nós temos uma conexão muito direta, muito rápida. Durante a formação do bebê, durante todo o período embrionário, quando o bebê está se desenvolvendo, ocorre a formação do intestino, ao mesmo tempo que ocorre a formação do cérebro. E esses dois são conectados através de um nervo, chamado nervo vago. Então, por isso que é o que a gente chama de conexão intestino-cérebro. Agora, por isso que quando a gente está nervoso, tá? Sobrecarrega o Vanessa, intestino. né? Vanessa, quando fico muito nervosa, vou falar um termo bem bonitinho, vou aos pés. Isso né? aí. Uhum. Olha que interessante. Eu não sabia dessa conexão. Aprendi contigo aqui nos bastidores. Isso aí. Né? Aprendendo todos os dias. Olha como é importante a gente estar sempre aprendendo. Né? Isso aí. Tanto é que o nosso aparelho digestivo ele é totalmente relacionado com o cérebro por conta desse nervo. Então, por isso que muitas pessoas ficam nervosas, o estômago embrulha, o intestino solta, o intestino tranca. Por isso que as pessoas, quando saem de casa, não conseguem ir ao banheiro. Então, tem toda uma questão por trás. E por isso que no autismo isso é muito forte. Porque a criança autista ela já tem um intestino mais frágil. Então, tudo aquilo que cai no intestino, que não é legal e que é inflamatório, vai influenciar a atividade neuronal. Então, os neurônios é que vão dar uma resposta negativa. Quando tu fala inflamatório, é doce? Isso. O que é uma comida inflamatória? É uma comida que gera como se fosse sujeira. Tá? Doce. Doce, principalmente o açúcar. Açúcar. Proteína do leite, caseína, tá? Glúten e, principalmente, corante alimentar e glutamato monossódico. O que é o glutamato monossódico? É um realçador de sabor que está contido em todos os produtos industrializados. É aquele saborzinho gostoso que tem no temperinho, no caldo de galinha. Eu não uso que caldo tem de galinha, na massinha, aquela que vem aquele pacotinho, aquele temperinho, que vem nos salgadinhos. Tá? Esse glutamato monossódico, quando ele cai no intestino, é como se fosse um foguete. Vai reto para o cérebro e aumenta essa neuroinflamação. Então, é como se a neuroinflamação desordenasse toda a atividade dos neurônios. Então, os neurônios, eles param de conversar entre eles. Então, vai dando uma conversa muito distorcida. Então, mas por isso não só para autista, para todo mundo. Para todo mundo, principalmente criança com hiperatividade. Tá? Mas é que no autista, como o intestino deles é mais sensível, a resposta é muito mais rápida. Mas é para Gente, é para todo mundo. É para todo mundo? Isso é para todo mundo. Já me veio um gatilho de atenção, que tem um dos alimentos que tu citou aí que meu filho adora comer. E eu não como. Eu não vou falar o nome de marca, é massinha com esse produtinho. Sim. Ele adora. E eu falo, filho, mas por que tu quer comer isso? Porque Mãe, eu ele quero. É viciante, porque ele é viciante. Por que é viciante? Porque é inflamatório. Olha aí um gatilho. Então, todo alimento inflamatório, ele gera uma necessidade do organismo. Por isso que algumas pessoas sentem muita dificuldade de tirar o doce, de tirar o pão, de tirar o leite, porque ele gera substâncias opioides do intestino com o cérebro. O que são substâncias opioides? Causam a dependência. Antigamente dava muito leite com Nescau também, né, para as crianças, né? Leite com Nescau, né? Então, nossa, quanta informação, Ju. Nossa, olha, abrimos precedente para mais um programa, né? Que bom. Vamos trazer a Ju mais vezes. A gente já está indo aqui para o encerramento.
O bate-papo aqui é rápido, mas a Ju com certeza vai estar trazendo muito mais informações em outras áreas também, porque você atende também não só autistas, né? Sim. Aliás, tu também trabalha com esporte porque você corre, né, Ju? Sim, eu me inseri na nutrição na área esportiva, mas eu trabalho muito hoje fortemente com as doenças do aparelho digestivo. Ótimo. Alergia, intolerância alimentar. Então, porque também está aumentando muito. aumentando Está aumentando muito. Também tendo em vista toda a modificação dos alimentos que nós temos hoje e também pela nossa má qualidade digestiva. Então, infelizmente, é o que nós estamos hoje enfrentando. Tem muito item ainda para a gente trazer em pauta aqui para vocês com a Ju. Ju, para finalizar o programa, eu sempre peço, qual é o recado que tu quer deixar para quem está assistindo o programa? Cuide do seu intestino, tá? O intestino, ele fala muito sobre como que está a qualidade do organismo. É muito importante as pessoas tirarem esse paradigma de não olhar as fezes, de não ter esse hábito e não prestar atenção naquilo que o seu corpo está querendo falar para você. Olha aí, ó, dica da Nutri, gente, né? Que com certeza vai voltar mais vezes aqui no Lugar de Mulher, porque é aqui o lugar que ela tem que estar para comunicar tanta informação importante como foi comunicado hoje. Gratidão pela presença. Eu que agradeço. Hoje vamos encerrando, né, um Lugar de Mulher, um lugar feito justamente para isso, para que nós mulheres possamos sempre, né, estar trazendo informações para sempre estar ajudando umas às outras. Obrigado, até semana que vem.